Meio. Israel. No meio da página, então tem as duas linhas. Então a gente viu na Mishnah que começou no Amud Aleph, que teve muitos grupos que Ezra trouxe de Bavel, da Babilônia, para Eretz Israel. Certo? Isso foi depois que o povo de Israel teve o primeiro exílio, estava voltando. Então, assim, ele teve vários grupos, a gente explicou que ele dividiu, ele ficou preocupado com as que todos os sábios foram para Eretz Israel. Então ele achou assim, vou deixar os psulim, o pessoal que halal, tal, o pessoal mamzer, vou deixar eles em Bavel, vai piorar a situação de Bavel. Eu vou levar para Eretz Israel, que em Eretz Israel os sábios estavam lá, e eles podem cuidar, eles vão organizar tudo, você pode casar com esse, você não pode casar com esse, e assim ia ficar mais organizadas as coisas. Então essa foi a ideia de Ezra. Então está escrito que 10 grupos, né, eles subiram de Bavel para Eretz Israel. Então agora vamos começar a analisar a Mishnah. Quando ele veio em Israel, Minalan, da onde nós sabemos isso? Deslico, que eles foram. Da onde nós sabemos que existiu esses 3 grupos em Bavel? Fala Gemara, Dirtiv, Vaishvu HaKohanim veLeviim, Umina'am veHameshorerim, veShoarim, veNetinim, beAreihem, vechol Israel beAreihem. E tem um pasuk que vieram os Kohanim, Leviim, do povo, Shorerim. O que são Shorerim? São os Leviim, né, que cantam. Ve'ashoarim, dos portões, a princípio, se não me engano, no Bet HaMikdash, né? Então eram Leviim, etc. Ve'netinim, be'arihem, até os Netinim. Né? Também a gente está vendo que tem os Netinim. Vechol Israel be'arihem. Quem eram os Netinim? A gente explicou que eram aquele grupo que se converteram, mas que na época de Yoshua vieram dos 7 povos, um grupo que se fantasiou, pediu de longe, que não eram. O povo de Israel acabou aceitando e jurando, fez um pacto, mas na verdade eles tinham que guerrear com eles. Eles foram, exatamente. Então eles foram enganados e depois, no final da história, deixaram eles um pouco de lado, assim, fazendo trabalhos um pouco piores de trazer água, etc., de mexer com as madeiras. E na época de David Amelech, ele decretou novamente, proibiu casar com eles. Falou assim, vocês são do povo, não pode casar com eles, que ele achou que foi mal convertido. Foi uma... por isso houve o decreto para não casar com eles. Eles eram os Netinim. Então, a gente está vendo que os Netinim existiam ainda naquela época e vieram para Eretz Israel. Não tem nada a ver. Bolo de chocolate mesonota ou chacol? Mesonota. Chocolate junto? É farinha. Farinha. Porque tem chocolate Não, tudo é farinha. Farinha. Tudo é farinha. Halalei, Massa, Giorei. tem massa. Massa de isolamento. Elias, Halalei, Giorei e Vechirorei. Tá, fala de Mará, Halalei, Minalan. Da onde nós sabemos que tinha os Halalim. Que Halalim são aqueles Kohanim que casaram com pessoas que eles não podiam casar, moças separadas, etc. Então, os filhos nascem halal, certo? Então, os halam são os filhos. Halalim minalan detania Rabi Yossi Omer Gdolah Hazaká. Onde nós sabemos que tinha um halalim lá? Porque teve um caso interessante. Rabi Yossi fala, grande Hazaká. O que é Hazaká? Poço. Hazaká, não. Hazaká, como se fala? O cara tem Hazaká de alguma coisa. O que quer dizer? Que ele está acostumado a fazer algo e ele tem um certo direito que ele adquiriu. Tem um certo nível, né? Então, então vocês vão entender o que quer dizer Hazaká, né? A pessoa já fez algo e isso traz uma prova de tal fator. Por exemplo, essas pessoas, eles eram um pouco certos Kohanim, já faziam certas coisas, não tinham provas, mas eles tinham Hazaká que eles agiam como Kohanim. Então isso chama Hazaká, não tem prova, mas tem uma Hazaká, eles agem como... Quer dizer, uma certa nobreza, um certo conceito. Hazaká pode ser por uma coisa tão não boa também, na teoria. A gente tem Hazaká que aquelas pessoas são assim, quem se lembra do que aconteceu? Eu não sei, mas já há 20 anos que tratam aquela coisa dessa forma, então tem uma Hazaká, tem que entender de onde veio isso. Ok, então fala Gmará, Rabi Yossi fala Gdolah Hazaká.
Sheneemar, o Mibnei HaKohanim, então ele traz uma prova dessa época. Está escrito que nessa época vieram algumas famílias que tinham um pouco de problemas. Vamos ver. Mibnei HaKohanim, eram dos Kohanim, Bnei Havia, Bnei Hakotz, Bnei Barzilai, Asher Lakhu Mibnot Barzilai Agiladi. Essas 3 famílias casaram com uma família de Barzilai, então por isso levou talvez os Bnei Barzilai são chamados assim porque casaram com uma família de Barzilai Agiladi. Uma família, era o nome de uma família. Ainda existe. Existe hoje em dia, não sei se é... Eu já conheci Barzilai. Imagino que não seja... É Paraty. Isso. Certo, mas na época do Taná, Barzilai tinha um certo problema nessa família, na época do Taná. Qual era? Barzilai Geladi, Isha, Vaikarel Shemam. Essa família se chamou por causa da família da esposa, na verdade. Chamava Barzilai, então eles casaram, acabaram se chamando Barzilai também. Ele Bikshu Ktavam Amit Yachassim. Pediram para eles o Ktavam, os escritos do Mit Yachassim, do Ichus deles. Velo Nimtzeu, e não acharam. Perguntaram para eles aí, vocês são Kohanim, é mesmo? Prova. Cadê a família? Filha de quem? E aí, essas famílias não tiveram provas. Vai Goalumina Keuná, eles foram afastados da Keuná. Então essas famílias, elas falaram, vocês não vão poder em Israel ir no Bet HaMikdash, servir lá no Bet HaMikdash. Vai Omer Atirshata. Aí o Tirshata, na época da Gemara aqui, sim. Não necessariamente tem a ver com hoje em dia, não. Não tem. Passaram já... Muitos milênios. Não, os 2 milhões, sim, os 2 mil anos. 3 mil anos. Não, 2 mais ou menos. Então, está escrito assim, Vayomer Tirshata Alahem, veio o Nehemia, que se chamava Tirshata. Por que ele se chamava Tirshata? Porque ele era um ministro, que ele tinha que beber do vinho do rei, e o vinho era Yain Neser. Né? A gente sabe que vinho não pode beber, vinho de não Yehudi. Por que não pode beber? Qualquer vinho é um decreto rabínico. Idolatria é o motivo do decreto rabínico. A gente tem medo que fizeram idolatria. No final, proibiram todos os vinhos, tanto por idolatria e tanto também para não se misturar, porque vinho é uma situação, sentam, bebem e tal, e aí se assimila. Então, decretaram que os vinhos de não Yehudi não pode beber, mas por Tirshata, para o Nehemia, como ele era ministro, o rei falava assim, para você vai beber, para ter certeza que não está envenenado. Então ele era obrigado a beber. Para eles permitiram essa proibição rabínica, para Nehemia permitiram. Então o nome dele ficou Tirshata. Tirshata vem Share de Arshot, de Share é permitido. Então é o que foi permitido. Então chamavam ele do que foi permitido. Então o Tirshata Nehemia falou para essas famílias, falou para elas, vocês são os Kohanim que não conseguiram provar que vocês são Kohanim de verdade, então vocês não vão poder comer dos Kodesh HaKodashim. A comida do Mizbeah, do altar, de Korbanot, vocês não comem. Quem pode provar que era Kohen hoje? Ninguém. Hoje em dia não. Por isso que hoje a gente também não come do Mizbeah, mas naquela época o pessoal sabia quem era Kohen, sabia. E aí começou a ter algumas famílias que não sabiam. Tinha a árvore genealógica deles era bem forte, era bem clara, entendeu? Então, e essas famílias, só essas famílias aqui que perderam ela. Então falaram para eles, sinto muito, a gente não tem certeza que você é Kohen, o Korban lá, a carne do altar, vocês não vão poder comer. Adamod Kohen, Leurim Vetumim. Vai chegar um dia que vai vir o Kohen, Leurim Vetumim, o que quer dizer? Vai vir o Mashiach, vai ter, quando tiver o Urim Vetumim de novo, a gente sabe que aquilo que tinha no peito do Kohen Gadol, aquilo tinha uma força de profecia lá. Qual o nome daquilo? Urim Vetumim. Não, aquilo, o peitoral, tem o nome. É foda? Não, é foda, não. Não é. Tá. Então, de qualquer forma, Adamot... Não, mas ele tem um nome aquele. Você quer comprar já? Adamora Kohen Leurim Vetumim, Vemolaem Arei Atem Becheskatem. Então está escrito assim, até que vai vir o Mashiach e vai vir algum profeta e vai falar para eles, vocês estão Becheskatem. O que quer dizer?
vocês ainda têm a sua Hazaká. Ou seja, até vier alguém que revele ele na vida e tal, e volte e traz eles de volta para falar que eles são Kohanim de verdade, 100%. Bemai temochlim bagolá, mas essas famílias vieram da Golá, eles comiam trumá. Como assim comiam trumá? Hoje na Golá aqui tem trumá. Em Bavel, na Babilônia, decretaram trumá também, porque era muito perto de Eretz Israel. Então, como tinha comidas, o pessoal ia e vinha para Eretz Israel, então decretaram que na Babilônia o pessoal tinha que cumprir as leis de trumá, né, que separava a colheita um pouquinho tal, e dava para o Cohen. Então tinha uma trumá de Rabanan. Então, o Nehemia falou para eles, vocês comiam de trumá na Bavel, antes de vir para cá, né? Então, vocês podem continuar comendo trumá. Mas no Mizbeah, no altar, vocês não vão comer. Vocês não podem, no Korbanot, vocês não vão poder fazer. Só que a trumá que vocês comiam antes, lá no Bavel, vocês podem continuar. O que é isso? Hazaká. Não é Hazaká? Vocês fazem uma coisa, vocês não vão perder o direito que vocês faziam. Mas aumentar isso, não só trumá, comer os Korbanot. Isso é Hazaká. Exatamente. Ok? Então, Rabi Yossi falou, Gdolá Hazaká. Você vê como daqui que é Hazaká. Por outro lado, o que a gente aprende daqui também? Trumá não era cachê, né? Que o povo já tinha Kohanim um pouco assim, que eram duvidosos. Então, halalim. Isso também é uma forma de halalim, de Kohen, que tinha um pouco de problema nisso, certo? Por que eles não conseguiram provar essas famílias? Talvez em Bavel eles se misturaram, casaram com Goim. Eu vi os comentaristas falando Goim convertidos, mas o Kohen não pode casar com convertidos. O Kohen é que nem separado, etc. Está no mesmo status que o Kohen. Ele não pode casar. Então, a gente vê daqui uma prova que já tinha naquela época. Teve comentaristas que trazem uma prova da época de Esther, no Megilat Esther. Está escrito que En Esther Magedet Moladetá. Esther, a rainha Esther, não falava de que país ela era, de que religião ela era. Tão difícil adivinhar que ela era judia. Ela morava com Mordecai, vivia com Mordecai. Tão difícil. Tem comentaristas, se não me engano, Herod Vash, ele traz daqui, ele fala que a assimilação estava tão grande que os Kohanim estavam casando com não Yehudim e não sei o que lá. Então, o fato de estar morando, vivia junto com Mordecai, naquela época já não era uma prova que era judia. Por isso que ficou ainda, ela não abriu a boca e não sabiam direito qual era a religião dela. A gente vê que naquela época já estava realmente, não estava muito forte essa parte. Quer dizer, a coisa estava desorganizada na época. Né? Isso. Então a gente vê isso daqui também, que Ezra teve que botar ordem na... Então, exatamente. Então o castigo você estava Então, chegando fala. também por isso, né? Não. Exatamente. Ok, vamos lá. Adamot kohenim betumim, ve'amar lahem, arei atem becheskatchem, bemei hayitem bochlim bagolá. O que vocês comiam na Golá? Bekotshei agvul? O que é Kodesh agvul? Coisa sagrada, Gvul ali no limite, que não é dentro do Beit HaMikdash, é a Trumá, que se come em qualquer parte de Eretz Israel, chamada Kotshei Agvul. Tá? Então, vocês comiam do Kotshei Agvul, Afka Nami Bekotshei Agvul. Lá vocês em Bavel comiam, continuam comendo disso. Hazaká. O Lemá de Amar Malim Betrumá Liachassim. Pergunta Gumará, olha só, vamos analisar isso aqui. Tem uma outra discussão, que não é aqui o local, mas tem uma discussão falando assim. Malin mitrumá leochassin. Se você vê um Cohen comendo trumá, se você pode considerar para Ihus que ele é Cohen. O que quer dizer? Que ele vai poder casar com outros Kohanim, por exemplo. Trumá é não cachê? Trumá é aquela parte da colheita que se dava para os Kohanim. É a parte, princípio, mais sagrada, que se dava tem que separar, a gente já estudou, trumá é 2%. Da colheita, então se dá para os Kohanim. Então, em Bavel tinha essa trumá de Rabanan, rabínico. Não era porque, por exemplo, algo que nasce aqui no Brasil, não tem mitzvah de trumá, tem que nascer em Eretz Israel, com a santidade da terra de Israel. Aqui não tem. Em Bavel também é fora de Israel, mas lá teve um decreto para... O pessoal ia muito para Israel, tal, então os Ramim achavam que o pessoal ia confundir, então fizeram trumá também em Bavel. Tá? É trumá de Rabanan. Então, vamos lá, vamos continuar a Gumará. Tinha plantações, né? Então continua a falar Gumará. Malin mi trumá leochassin. Então tem uma discussão, se você vê alguém comendo trumá, um Cohen, se você pode considerar ele Cohen 100%, a tal ponto dele poder casar com outros Kohanim, tal, etc. Isso se chama Malin, se eleva
de trumá leiohassin, para Ihus. Né? Se considera também para Ihus o fato de você ver o Cohen comendo trumá. Então, fala, será que uma pessoa pode se... Você é Cohen? Eu não sei se eu sou Cohen, mas eu me lembro que eu, quando era pequeno, eu comia trumá. Será que isso é considerado para ele ser considerado Cohen 100%? Então tem uma discussão. Fala, Gemara, Lemar de Amar, quem, de acordo com a ideia que fala que Ma'alim, mitrumá leohassin, Ani, Kivan de Ahul bitrumá, essas pessoas aí, olha só, eles estão comendo trumá e não são Cohen 100%. Por que eles estão comendo trumá? O Ezra falou para eles, vocês comeram, vocês já estavam comendo, continuam comendo, vocês não podem ir para o Mizbeah, vocês não têm a árvore de nós, vocês não conseguiram provar 100% que vocês estão 100% certos e tal. Você vê uma prova daqui, que o fato de estar comendo trumá não é uma prova que o cara é Cohen 100%. Então pergunta a Gemara, Aniki van de achol bitrumá, atulasekinhu, vão levantar eles, vão trazer eles para ser Cohen normais. De acordo com essa ideia, a ideia que fala quando você vê alguém comendo trumá, ele pode utilizar isso, essa informação, para ser Cohen normal, para todos os casos, para tudo. Responde a Gemara, Shaniatam deria hazketayu. Lá é diferente. Essas famílias, Reia, o que é? Ra, hazketayu. A hazaká deles caiu. Todo mundo já sabia que eles eram duvidosos, já entrou na boca todo mundo falando deles e tal. Então, mesmo que estão vendo eles comendo trumá, todo mundo sabe que eles estão comendo trumá, liberaram eles comendo trumá, mas eles não são Cohen 100%, não vão considerar eles, não tem esse problema. Mas, em geral, se você vê uma pessoa comendo trumá, sim é uma prova, você pode considerar que ele é um Cohen. Vê lá, Maigdolah Hazaká. Fala, Gemara, tá bom. Você está igualando o direito que ele adquiriu em Bavel igual. Por que o Rabi Yossi fala Gdolah Hazaká, grande Hazaká? Tá bom. A gente vê que existe a Hazaká. Grande, deu algum poder a mais para esses Kohanim? Não aumentou, ficou igual. Então o que é Gdolah Hazaká? Fala, Gemara, Demei karachalu bitrumá de Rabanan, velebasof achulu bitrumá de Oraita. Sim, aumentou os direitos deles. Em Bavel a trumá era de Rabanan. Aqui a trumá é de Oraita, é da Torá. E mesmo assim eles podem continuar, eles podem comer. Então por isso que Rabi Yossi falou, Gdolah Hazaká. Tá bom? Fala Gemara, veio Baiteima, outra resposta. Leulam ashtanami biderabanan. Pode ser que agora também só deixaram eles comerem trumá de Rabanan. Sabe que pela Torá, não tudo que nasce na terra precisa fazer trumá, mas Chamim em Eretz Israel aumentaram. Eles falaram outras coisas também, verduras e até frutas. Pela Torá, a princípio, não precisa tirar trumá, só cereais de uva e cereais trigo, etc., que essa é a trumá de Oraita. Tá? Então, fala Gemara, pode ser uma segunda opinião que realmente não deixaram eles comerem a trumá de Oraita. Falaram para eles vocês só podem comer a trumá que também é rabínica, que é tipo verduras e frutas. Isso vocês vão poder comer a trumá que separaram para os Kohanim. Só esse tipo, mas da Torá mesmo, vocês não podem. Por quê? Para não aumentar. Vocês comiam só trumá de Rabanan em Bavel. Agora também, vocês só vão comer trumá de Rabanan para não aumentar. Segundo essa ideia, vai ficar devendo a resposta. Então, o que é Gdolah Hazaká? Grande Hazaká. A gente falou no começo que grande é que aumentou os direitos deles. Eles passaram de comer em Bavel trumá de Rabanan para comer trumá de Oraita. De acordo com essa ideia que não passou, que continuaram só comendo a trumá de Rabanan, a parte de Oraita falaram para eles não comerem, então fica de volta a pergunta, né? Qual é a Gdolah Hazaká? Grande Hazaká? Não tem nada de grande. Então vamos ver o que a Gemara fala. Veio Baiteima, né? Leulam ashtanami bederabanan achor. Eles estão comendo derabanan, só o derabanan. Bedeoraita lo achor. Eles não comem. Vechimaskinan mitrumá leohassin mideoraita miderabanan lo maskinan. Vocês estão preocupados, segundo essa segunda ideia, resolve um problema. Vocês estavam preocupados que tem uma ideia no Talmud e quando você vê alguém comendo trumá, você pode considerar ele Cohen para tudo. Qual é a resposta? Só para quem você vê o cara comendo trumá de Oraita. Esse pessoal, essas famílias, estavam comendo só trumá de Rabanan, como de verduras, de frutas, mas não a trumá mesmo, essa parte que a Torá mandou dar para os Kohanim, que é da Torá mesmo, são os cereais, trigo, etc. Então, quando aquela ideia falou que você olha alguém comendo trumá, já pode considerar ele Cohen para tudo, só quando você vê ele comendo uma trumá de Oraita. Então, segundo, resolve esse problema.
E Ahi fala Gemara, mas tem outro problema. Mai Gdolah Hazaká. O que é essa grande Hazaká? O que veio... Por que ela é grande? Demeikara leika lemigzar mishum trumá deoraita. Quando liberaram eles para comer em Bavel, trumá... Era uma trumá drabanan rabínica e não tinha outra trumá lá em Bavel. Era só drabanan. Então não tinha nenhuma ideia. Talvez vamos proibir eles de comer essa trumá drabanan. Talvez eles venham a comer trumá da Torá. Não tinha esse problema, porque tudo lá em Bavel era trumá drabanan. Mas quem falou para mim que a gente ia deixar agora eles em Israel comer trumá drabanan? Talvez em Israel eles comerem isso, tem um problema, tem um medo que talvez eles venham a comer a trumá da Torá que tem em Israel. Em Israel tem as duas. Então talvez a gente vai decretar. Aí isso veio Nehemia e falou para eles, não, vocês estão liberados de comer. Então por isso a gente vê a força da Hazaká, que sim aumentou um pouco os direitos deles. Na prática eles continuaram comendo trumá drabanan, mas em Israel você poderia pensar que a gente iria proibir eles para não confundir. Em Israel tem também trumá da Torá. A resposta é não. Grande é Hazaká, os direitos adquiridos deles de Bavel. Já que eles adquiriram esse direito de comer trumá drabanan, eles vão continuar comendo, mesmo que em Israel tem mais perigo que eles podem confundir. Essa é uma Hazaká normal, não é grande Hazaká. Mas aumentou os direitos deles. É Zerabanan. Igual. Mas em Israel tinha um rashash. Em Israel, talvez você podia fazer uma gzerá. Em Israel tem, aqui é trumá drabanan, ali é trumá deoraita, alguém vem traz os dois. Você é Cohen, toma. Aí o cara, não, esse aqui não posso comer. Você poderia decretar, não come nada para não confundir. Em Bavel, não tinha nada para decretar. Então, aumentou. É a mesma coisa, eles têm os mesmos direitos, mas foi mais arrojado deixar eles assim comerem também. Foi um valor a mais que deram para eles comerem em Israel. A gente poderia pensar que iam proibir e não proibiram. Então continua a Gemara. Yach Mai Gdolah Hazaká, a gente está 7 linhas de baixo para cima. A trumá, ela era marcada de alguma forma? Como você sabia que a pessoa estava comendo trumá? Não sei que fosse quando ela recebia na hora, recebia recebendo. Tem que tomar cuidado. Não, era algo separavam, o dono da colheita separava e dava para o Cohen. Não tinha, a princípio, não tinha nada para... Assim, você vê alguém comendo, Podia pode confundir. falar que é trumá e não ser trumá. Não, mas via um cara no campo, né, que quando o dono falou, tenho trumá para dar, aí vinha uma fila de Kohanim lá, você viu aquele cara naquela fila. E a Mai Gdolah Hazaká, Demeikara leika lemigzar. No começo, em Bavel, não tinha o que decretar, Mishum trumá deoraita. Porque não tinha trumá deoraita lá, então não tinha por que decretar. Lebassov, no final, quando vieram em Israel, Falgav deika lemigzar, mesmo que dava para decretar, proibir, para não confundir, Mishum trumá deoraita, bedrabanan, ahul bedeoraita lo ahul. Mesmo assim, falaram para ele, não, você pode comer, vocês podem continuar comendo a trumá deorabanan, deoraita não. Veactiv, mesmo, eles não podiam comer deoraita, trumá deoraita, mas está escrito, olha, vamos ver a conversa que teve Nehemia com eles. Vayomer Tirshata, falou Tirshata para essas famílias, Lahem, Asher lo yochlu mikotchei kodashim, ou ele falou para eles, não comam do kotchei kodashim. Fala Gemara, kotchei kodashim, que kotchei kodashim? Do Mizbeah, do altar, korbanot. Trumá não falou nada que eles não podiam comer. Agora a gente está começando a falar, não, trumá da Torá, eles não podiam comer, trumá de Rabanan, eles podem comer. Quando o Tirshata falou para eles, falou, vocês estão proibidos de comer Kotchei Kodashim, os korbanot, o resto está liberado. Então fala Gemara, Bekotchei Kodashim, o Delo Yochal, é o que eles não podem comer. A Kolmidei, outras coisas, Nihol, eles podem comer. A recama, fala Gemara, não. Assim, isso que ele quis dizer, a gente não entendeu direito o que Nehemia quis dizer quando ele falou Kotchei Kodashim. Lo mide de mikre kodesh, lo mide de mikre kodashim. Vocês não podem comer algo que se chama kodesh e nem algo que se chama kodashim. Então foi um pouco forçado, né? Isso que o Gamad está falando. Lo mide de mikre kodesh, não nada que se chama kodesh, que quer dizer, dirtiv, está escrito em relação a trumá, vechol zar lo yochal kodesh. Todo estranho, não, em relação a quê? A trumá, está escrito na trumá, nenhum estranho pode comer o kodesh. Velomide de mikre kodashim, e nada que chama kodashim. Kodashim é em relação ao korban. Então está escrito kodesh kodashim, então kotchei é o trumá da Torá, e kodashim é o korban.
Pelo menos de Mikei Kodashim, de Amar Kratas no Pasuk. Da onde que eu sei que o Korbanot é o Kodashim? De Amar Kratas no Pasuk, Bat Kohen Kiti Eleizar. A filha do Kohen, quando ela casa com uma... A gente sabe que a filha do Kohen, ela comia trumá até casar com alguém que não é Kohen. Quando ela casa, ela perde os direitos, certo? Então fala escrito, Bat Kohen Kiti Eleizar, uma filha, uma Kohenet, se ela casa com um estranho quer dizer um Israel, והוא בתרומת קודשים לא תאכל, na Torá, תרומת קודשים, a קודשים não pode mais comer, ואמר מר, o que quer dizer essa תרומת קודשים? במורא מן הקודשים לא תאכל, te virou a folha um pouquinho, o que quer dizer o mar? O que quer dizer esse pasuk? Está escrito morá min kodashim, morá min kodashim é aquelas partes do korban, que o Cohen ele podia dar para a parte do Corban que o Cohen podia dar para a esposa dele. Então isso foi para a família. Isso essa moça que casou agora com Israel não vai mais poder comer. Tá? Então, resumindo, a Gemara deu ela fazer uma pergunta. O Cohen ele não podia dar trumá para ninguém, mesmo se fosse como tzedakah. Não, o Cohen ele só podia dar trumá ele, sua família. E se tivesse escravo também, e seus animais também podiam comer trumá. Mesmo se sobrasse. Mas Israel não pode, não. Aí, sobrou, procura outro Cohen para dar. Tá bom? Então, então a gente chegou, a gente falou um pouco aqui sobre provando que tem halalim que foram para a Eretz Israel, dessas famílias que em Nehemia ele falou para eles que vai ter coisas que vocês não vão poder fazer, porque vocês não têm provas que vocês têm um irus, têm as suas famílias de Kohanim, elas se guardaram e casaram só com quem elas deveriam, ou seja, a gente tem medo que talvez eles sejam halalim. Então aqui foi a prova da Gemara, a gente chegou no comecinho do Daf Ain.